Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tio Ibra Responde. Fala aí, Ibra, beleza? Fala, Johnny, você tá mais acanhado dessa vez, você não tá soltando o pai tá on mais, não? Ah, a pedido da Fernanda. É só a marca registrada agora, pô. Ah, então vou passar fazendo os próximos. O Pode cara é deixar, 880, tranquilo. né? Ao mesmo tempo que ele solta uma do Neymar, é o cara que fala de espiritualidade e Deus profundamente. Navega nos dois extremos da humanidade. Tem que manter o equilíbrio. É, exato. Vamos Mas lá, a gente maravilha. está on agora nessa conexão Rio-Goiânia para responder mais algumas perguntas dos seguidores. Vamos lá. E Podemos pessoal, quem começar, quiser Ibra? mandar pergunta, sempre via direct, tá? Essas perguntas são umas mais elaboradas que a gente prefere responder aqui, mas se tiver qualquer pergunta pessoal, sempre manda pra gente no direct ali do Instagram que a gente traz aqui pro Tibra Responde. Vamos lá. Ok. Vou colocar a pergunta aqui, vou estar lendo ela na íntegra. Aqui, porque algumas perguntas são realmente imensas. Então, vamos lá. A primeira pergunta, vamos lá. Estela Mais, vou ler a pergunta inteira dela. Baseando-se na sua experiência de mais de 15 anos em novos mercados e nas mudanças que você viu acontecerem recentemente, como você imagina que a prospecção de clientes será feita nos próximos 10 ou 20 anos? E o que profissionais de vendas podem fazer hoje para se preparar para o futuro? Não, bacana. Só deixando todo mundo à parte, às vezes o pessoal que não está muito familiarizado com o termo de venda, tá? Basicamente, a prospecção de clientes é aquela parte que vem, é como se fosse um pré-venda, né? Você gera o lead, que é aquele potencial cliente, para você começar a conversar com ele e aí, quem sabe, vir para um processo e fechar uma venda, né? Então, essa é o que a gente chama de prospecção, né? O termo prospecção vem disso de clientes, né? Como que eu enxergo isso aqui, tá, Estela? Depende do tipo de produto, porque você pode ter uma venda que ela é mais transacional ou mais consultiva. O que é isso? A venda mais transacional é aquela que não depende muito de você tentar fechar negócio. Né? Tipo, você vai no McDonald's, você não tem alguém ali falando, compra aqui porque o sanduíche ele é bom por isso e aquilo, tá ali, você vai lá, escolhe, e a pessoa no máximo tenta te empurrar um sanduíche a mais no final, né? Mas é só isso, né? Você não tem alguém fechando venda, te fazendo aquele papel consultivo, marcando reunião, marcando call, etc. Obviamente, esse tipo de produto depende do tamanho do ticket, né? Se é mais caro, se é mais barato, do tipo de mercado, se ele é B2B, que é de empresa para empresa, né? Você está vendendo para empresas, obviamente, é um processo mais longo, ou se é B2C para consumidor final, é um processo mais lento, mas geralmente com ticket menor, então tem vantagens e desvantagens, né? O que eu vejo hoje no mercado, cada vez mais com a tecnologia e ferramentas novas de vendas vindo assim? Primeiro, eu vou deixar muito claro isso aqui. Eu vejo os dois extremos funcionando melhor, tá? E o meio termo perdendo espaço. O que eu quero dizer com os dois extremos? Um extremo da automação, tecnologia, é cada vez mais forte, e o extremo do lado humano também cada vez mais forte. Então, você tem essas duas qualidades de pessoas que sabem trabalhar com tecnologia e dados e pessoas que têm a habilidade humana muito forte. Aquele meio do caminho, né, o pato, que ele é mais ou menos em tecnologia, mais ou menos em qualidade humana, eu acho que fica pelo caminho. Ou você é bom nos dois, ou você é especialista em um desses dois, que vai te ajudar bastante em qualquer processo, como empreendedor, como contratado para seguir carreira, etc. Do lado da automação, por que eu digo isso? Cada vez mais a gente vem aperfeiçoando técnicas e ferramentas que levam a automação para a parte de cima do funil. O que eu quero dizer com isso? O humano, cada vez mais, ele entra na parte final do funil, né? Com o lead, o prospecto, aquele potencial cliente, ele já vem bem mais quente, mais educado, mais conhecendo o seu produto, o seu serviço, e bem mais segmentado, sabendo se aquilo ali é para ele ou não. Você não perde aquele tanto de tempo de venda, que era a venda do passado, você não tinha um processo de inbound, de aquecimento, de prospecção com várias ferramentas automatizando isso, usando marketing digital, etc., para crescer esse lead, né? E você vinha fazendo o trabalho inteiro, e muitas vezes você perdia um tempo enorme fazendo contato com gente que nem está interessada, ou não é o perfil, não tem o poder aquisitivo, ou não é o perfil porque não é aquele tipo de produto. Então, hoje, cada vez mais as ferramentas automatizando essa parte da boca do funil aqui em cima e afunilando para o humano chegar aqui no final. Então, quanto mais a gente evoluir nessa automação com ferramenta, com dado, com inteligência artificial, etc., você vai jogando a ferramenta aqui para baixo e o humano entrando na parte final do processo de venda, tá?
Obviamente, para desenhar essa ferramenta e estrutura aqui para cima, tem humanos por trás, mas trabalhando pelo lado da automação e não trabalhando no contato de venda direto, tá? Em alguns casos, até, o cenário ideal é nem entrar humano, sem contato direto para fechar. O humano está apenas arquitetando o processo aqui para cima. Isso já é um caso assim, que não é para todo tipo de negócio, e também tem que ter uma maturidade de processo de venda já muito madura, né? A tal da máquina de venda. Por exemplo, o Uber, você não tem um humano fechando a venda com você. Ali, pede o Uber, o cara vem e pronto, né? Você já tem um processo todo automatizado. Você não tem um humano fechando a corrida ali com você, negociando. É igual, às vezes, você tinha no táxi, que você ligava lá, negociava quanto é a corrida, como é que funciona, etc, né? Você lembra que era desse jeito. Por outro lado, cada vez mais humano, por quê? Né? Porque a gente está sentindo as coisas automatizando demais e a gente precisa ver que o humano ainda... eu acho que mais forte ainda tem ficado a questão humana. Eu acho que a questão humana veio diminuindo e agora entrou numa fase de tanta tecnologia, tanta automação, e isso vai aumentar, que o lado humano voltou a ter um valor muito grande. O que eu digo com o humano? Questão de indicação, né? Então você tem uma habilidade de network, de participar de grupos, seja um antifrágil, seja um lead, seja um outro grupo, que você tem indicações pessoais. O que eu faço de negócio por questão de indicação é um negócio absurdo, eu tenho até que negar negócio, tá? Negar venda, negar outras coisas. Por conta disso, você trabalhar na sua autoridade pessoal, no seu marketing pessoal, para você ser uma autoridade tanto naquele assunto específico do nicho que você está trabalhando, quanto ter uma reputação geral, tanto uma reputação de pessoa séria, de pessoa boa, né, executiva e pessoa ética, etc., né, de pessoa de confiança. Então, isso tem tido cada vez mais valor. Por quê, né? Hoje a gente tem opção demais e a tecnologia o tempo inteiro bombardeando as pessoas no e-mail, em rede social, em anúncio pago, tráfego no Facebook, no Google, etc. A gente fica meio perdido. E nós estamos querendo cada vez mais perder menos tempo, né, que é o nosso ativo mais valioso hoje em dia. Então, muita gente confia no que amigos e pessoas que têm autoridade no assunto indicam, né? Porque eu falo assim, ó, tem 20 opções aqui mostrando no Google, no tráfego, etc. Até eu conversar com cada uma, entender, vou entrar no YouTube e ver os depoimentos, entrar no Reclame Aqui. Se eu tiver uma indicação, eu corto, né, boa parte do caminho aí, vejo aí umas duas indicações, converso só com elas duas aqui, confio em quem me indicou e vou embora, né? Então, essa questão aí. E por último, uma questão humana também que eu vejo muito forte, são os experts naquele nicho do mercado, mostrando que entende do negócio, né? O vendedor, hoje, não é um cara mais bom de venda. É um cara que entende daquele negócio, né? Ele entende das dores e das oportunidades que estão naquele negócio. Vou te dar um exemplo. Já negociei vários sistemas de ERP, que é o sistema de gestão que fica por trás da empresa, que trabalha um pouco de financeiro, um pouco de outras coisas dentro do sistema de gestão de estoque, etc., aqui para o hospital. E cada vez mais eu vi a diferença dos caras que estão ali nos principais sistemas, que um que chama MIV, o outro que chama Tazi, que é da Philips, tem um da TOTS também, que são os mais robustos e mais caros. Os caras são basicamente um consultor gratuito de operação hospitalar. Então ele explica várias coisas, ele me dá várias dicas, ele me ajuda em várias coisas do hospital, como se ele estivesse fazendo uma consultoria, mostrando que ele entende do negócio. Então, no fundo, o que eu estou comprando desse cara, porque sistema tem um melhor que o outro, um tem uma vantagem, outro tem uma desvantagem, né? Mas assim, você botando para operar, a maioria opera bem, os que são bons, né? Você está meio que comprando a confiança de que aquele cara que desenhou aquele sistema para isso, por exemplo, né, entende do seu negócio, entende da sua dor, entende das oportunidades que tem ali. Então, você entende que a solução daquele cara deve ser melhor, porque mostrou que entende do seu negócio e do seu nicho, tá? Então, o vendedor hoje ele tem virado meio que um consultor de negócio mesmo, sabe? Principalmente isso aí. Bom, acho que é isso, né? Respondi aí. Acho que tem a segunda parte da pergunta dela, né? Acho que tá no mudo aí. Não, tá, voltou. Tá, vamos lá. A segunda pergunta também é dela. Acho que a gente é um complemento da primeira pergunta. Que conselhos você daria aos líderes que desejam aprimorar seu processo de prospecção de clientes? Acho que você já quase respondeu na primeira, mas se quiser completar. Bom, primeiro, assim, pessoas em geral, você quer ser bom de venda, prospecção de cliente, né? Trazer cliente, que isso na verdade não é nem a venda, faz parte do marketing. O marketing traz esse lead preparado para a venda ser fechada de forma mais fácil possível, né? Primeiro, você ser uma pessoa que entende o processo como um todo, entende as etapas do funil e jornada do cliente. Então, quem quiser entender isso melhor, pesquisa esses dois termos.
Dentro do curso, dos nossos módulos de marketing, etc., a gente trabalha muito esses termos em lançamentos aqui, quando a gente tem aqueles eventos gratuitos. A gente fala muito disso também. Então, procura aí funil de vendas e funil de marketing e jornada de um cliente. Então, você sabendo isso muito bem, como é que funciona e como é que funciona para o negócio que você está, vai te fazer um diferencial, né? Como que cada etapa e onde está tendo problema em cada etapa, de uma etapa para outra, né? Então, às vezes você está gerando lead, mas ele não está convertendo na fase final. Ou você gera, ou você não está conseguindo gerar muito lead, apesar de que a conversão aqui é alta. Então, você tem que ver aonde tem um furo no processo. Segundo, entendendo cada vez mais de dado, tecnologia, automação, inteligência artificial, não tem jeito, isso aí está cada vez mais presente, não só na teoria, na prática, né? Pessoas que sabem aplicar isso na prática têm espaço demais, tá? Como eu falei, você é um consultor agora, então entendendo de negócios em geral, por isso que aqui a gente prega muito de ter uma visão 360 de negócio. Então, dentro do programa, você tem visão financeira, visão de gestão de pessoas, de processo, de venda, de tudo, porque isso é importante nessa parte aí também, até para quem quer trabalhar com venda, tá? E daquele nicho em si, né? E por último, desenvolver seu lado humano que não é replicável por máquinas, né? Que é aquela parte de networking, de liderança, de comunicação verbal e não verbal, saber se portar bem, do jeito ali que você passe uma confiança e consiga liderar uma equipe, né? Então, assim, isso tudo para qualquer pessoa. E o líder, o que é? Ele tem todos esses pontos, mais um detalhe importante. Muito gestão de pessoas, muito entender o ser humano, estratégia, liderança e negócio. Porque o que o líder faz? Ele é uma pessoa que delega para essas outras pessoas e dá a direção e a condição dela trabalhar e está o tempo inteiro fazendo correção de rota, resolvendo problema, ajudando a pessoa a se motivar quando ela está desmotivada, corrigindo a pessoa quando ela faz coisa errada, enfim. Ele tem uma questão de gestão de pessoas e liderança e de estratégia para onde a gente está indo de negócio mais forte ainda, né? Então é aquilo ali tudo, mas sabendo selecionar pessoas que são boas naquilo ali embaixo dela, né? Então, para depois, inclusive, liderar essas pessoas, tá? Basicamente isso aí. Ok. Vamos à nossa próxima pergunta. A próxima pergunta foi mais um comentário, uma pergunta. O Rafa Gomes ele fez um comentário e uma pergunta sobre o Story, onde você mostra seus livros, foi uns dias atrás. Aí ele perguntou sobre esse, ele falou, né, que esse Malhotra é top, né, e acho que ele perguntou, aquele cheio de estudos cheio de estudos de caso da Sears. Uhum. Era esse mesmo? O livro que ele falou quando eu estou mostrando os livros ali, você vê que tem uma pilha de uns livros gigantescos assim, depois entra uns livros mais normais. Aí ele está falando de um de pesquisa de marketing, que é um livro que eu tive na época que eu fazia o MBA lá no INSPER, que é um lado voltado mais para a perspectiva de estatística e de dados do marketing. Aquele segmento do marketing trabalha muito com pesquisa, segmentado, o que o público tem, você cruza informação para chegar num comportamento de público, enfim, usa algumas ferramentas, uma que chama Strata, por exemplo, que é só para estatístico mesmo, que entende, a gente aprendeu a mexer nisso aí. Então é uma coisa bem mais complexa, né? Uma de marketing bem mais complexa do lado de dados e de estatística. E assim, é interessante que são profissionais que entendem bem disso, são bem difíceis de encontrar, e dentro do livro ele traz casos de diversas empresas americanas, né? A própria Sears, que é um livro americano, estudos de casos de Harvard, Stanford, de diversas empresas aí que são conhecidas no mercado. O que eu acho? Agora, se você não quer trabalhar especificamente com aquilo e ser um cara que tem carreira, né, dentro de uma empresa em pesquisa de marketing, ou você criou uma empresa que presta serviço de pesquisa de marketing, aí já é outro caso. Eu acho que é importante conhecer, isso me ajudou a saber conhecer, mas você acha que eu lembro como é que mexe no Strata? Se botar o Strata aqui na minha frente, eu não sei nem por onde começar mais. Aprendi a fazer uma prova ali, sei como é que ele funciona nos bastidores, tenho uma ideia de como é que funciona aquilo ali, e foi isso. Né? Eu acho que para gestor e para empreendedor, eu acho mais importante assim você conhecer, mais contratar gente que faz isso melhor do que você. Né? E você conhecer mais a parte estratégica, de negócio, de liderança. Né? E se você não for uma empresa muito grande, que tem muita verba para investir nesse tipo de coisa, o marketing de resultado e de performance, que é o que a gente faz aqui junto com o Johnny, com o Gustavo, com o Bruno, que é muito focado em conversão de lead, em marketing digital, em tráfego, etc., com um orçamento menor, eu acho que ele dá mais resultado, entendeu? Então,
Eu acho que o Rafa nem me perguntou esse tanto de coisa aí, mas quis dar uma visão do que eu vi ali e contar esse caso do Strata, que é uma ferramenta fantástica, mas eu duvido que alguém que era da minha turma de MBA, se botar o Strata na frente deles agora, alguém sabe mexer. Não sabe mais, não. Faz parte. É a mesma coisa que perguntar sobre o ângulo da hipotenusa, o cateto da hipotenusa, eu não lembro de mais nada. Só lembro da música dos Mamonas Assassinos, esse cara. Vamos para a próxima pergunta. Ela é anônima, né? Porque ela tem muitos detalhes. Eu vou estar lendo aqui e já vou estar colocando a pergunta para você. Vamos lá. Acho que ele fez uma pergunta na caixinha, né? Aí ele colocou aqui, mas tive que encurtar bem para caber lá. Tive que sacar o valor da Previdência para recuperar o prejuízo e visando novos ganhos futuros. É melhor eu fazer uma nova previdência ou ir aplicando essa diferença de valor mensalmente em algum investimento da bolsa? Hoje, o valor da minha previdência é apenas R$ 200. Quero aplicar mais 300 mensalmente. Aí depois ele completa. Então, eu precisei efetuar o saque da previdência para dar uma organizada na minha vida financeira. Ainda não consegui estabilizar tudo, mas nos próximos meses estará tudo certo já. Estou vendo que o que é mais vantajoso para correr atrás desse valor e até aumentar os meus rendimentos. Além disso, minha noiva também está com essa dúvida: fazer uma previdência para ela ou começar com um valor similar a investir mensalmente. Ao começar a investir, estamos pensando em começar a investir com a XP, através da XP, né, melhor. Tá craque aí, sabendo, né? Bom, a pergunta complexa eu vou responder ela em duas partes e bastante importante, tá, pessoal? Então vai ser uma resposta meio longa, mas assim, isso é uma coisa que eu vejo demais comum, confundindo algumas coisas de mecanismos e funções desses mecanismos, e uma coisa assim, de você olhar para o passado para tentar cobrir prejuízo futuro. Vou falar disso aqui, vocês vão entender que isso aqui muda jogo se você entender essas questões aqui. Então, primeira questão, começando a parte da pergunta, ele fala ali, para recuperar o prejuízo que ele sacou antes da Previdência, provavelmente, que a Previdência, dependendo do mecanismo que você está, você precisa esperar os 10 anos para você ter o benefício fiscal e depois você poder sacar e ter toda aquela vantagem de ter feito uma Previdência, senão não valia nem a pena, era melhor investir outra coisa, né? Então, provavelmente, ele precisou antes desse dinheiro e sacou e quer cobrir, entre aspas, esse prejuízo, que eu nem sei se foi um prejuízo de fato, de negativo, que é estranho, talvez você tenha entrado numa previdência que cobra o saque antecipado, e isso é uma questão de escolha ruim da previdência, ou você perdeu o benefício fiscal, né? Primeira coisa, esquece em qualquer situação, não só nessa, qualquer investimento errado que você fez, o termo recuperar prejuízo. Já foi, isso é o que a gente chama de, até em empresa, quando você faz um investimento, construir um negócio aqui. Agora eu tenho duas opções de projeto, uma que eu vou usar esse negócio e outra que eu não vou usar. Às vezes a que eu não vou usar é muito melhor. Só como eu estou na cabeça que eu preciso recuperar o que eu investi ali, o sunk cost que já foi, eu vou aqui. E é uma decisão que não é inteligente, né? Mas é muito comum, a gente chama de sunk cost, custo perdido, considera do zero. Né? Então isso é o erro mais comum e onde eu vejo o pessoal mais entrar em latada. Quando você fala de day trade, swing trade, de investimento a longo prazo em bolsa, em fundo, geralmente é isso, onde o cara entra enlatado. Ele vai entrar numa bola de neve porque ele quer recuperar prejuízo passado, tomando mais risco, procurando recuperar, esquece. Passa a régua, aprende o que fez errado, estratégia nova, como se estivesse começando do zero. Tá? Olha daqui para frente. Minhas melhores opções, custo-benefício daqui para frente com o que eu tenho aqui agora. Não interessa o que tem para trás. Ponto. O que eu errei, o que eu posso fazer melhor, onde eu errei. Pronto. É uma decisão independente do que aconteceu no passado, também se você vai fazer esse investimento em previdência ou em algo através de bolsa ou em qualquer coisa de investimento. É o mesmo de sempre. O ideal é ter ambos. Por quê? Porque são coisas com funções e mecanismos diferentes, né? Você não precisa ter ambos de uma vez. Você falou que está investindo só R$ 200, para ter ambos só com R$ 200 realmente é difícil. Agora, colocando mais 300, indo para 500, talvez você já pode começar a ter ambos aí. Ou então você começa primeiro com um, o que for prioridade para você naquele momento, depois você vai para o outro e passa a ter os dois. Por quê? Investimento, a função dele é ter retorno, né? Aumentar patrimônio e ter retorno sobre aquilo ali, ponto. A previdência, ela tem essa função também, se for uma boa previdência, tá? Você pode colocar alguma coisa pensando nisso aí, mas a principal função dela é uma questão de benefício tributário, né, que você tem, de desconta, abate do seu imposto de renda, etc.
e questão de sucessório e inventário, né? É uma questão que passa diretamente para os seus filhos no futuro, se você for ter filho, né? Não necessariamente você vai querer ter, sem passar por inventário, sem passar por aquela parte de herança. Pode até ter uma tributação de herança, não lembro exatamente como é que está isso aqui agora, mas você não precisa passar por todo aquele inventário. A liquidez já está pronta, inclusive, para pagar eventualmente custos do inventário, que muita família se complica por não ter liquidez para pagar os custos de inventário que são altos, tá? E ficam anos e anos tentando ter acesso a esse patrimônio e fica enrolado isso dentro do inventário, né? Então, na Previdência, se você souber escolher, porque realmente 95% delas são uma bosta, na Previdência privada, né, que nós estamos falando, não estamos falando de Previdência pública, obviamente tem exceções, né? Você tem que ver qual é o tipo que se encaixa no seu perfil de risco. Você segurando risada aí, Johnny. Não tem como você falando que a Previdência é uma bosta. O cara querendo investir para a Previdência, toda a Previdência é uma bosta. 95% comparado a outros investimentos, realmente tem melhores, né? Mas ele quer investir na Previdência. Não, mas às vezes vale a pena, dependendo do caso. Porque o fundo da Previdência, ela é um fundo de investimento que tem uma casca de previdência, ela tem regras de previdência ali. Só que como é muito fácil empurrar esse fundo de investimento para a pessoa física ali, os bancões fizeram durante muito tempo, bota qualquer porcaria ali que só vai dar retorno para o banco e vende isso para a pessoa física, entendeu? Agora, tem fundos de previdência que são fundos tão bons quanto os outros que estão ali, às vezes até com o mesmo formato do outro fundo que ele é vendido sem ser previdência, com boas empresas, bons títulos de renda fixa, etc. E você tem a casca ali. Inclusive, tem o fundo de previdência não necessariamente é só renda fixa. Você tem fundo de ações que é previdência, só de ação, né, para você ter uma ideia. Então, basicamente, isso aí. E aí você vai entender o que se encaixa melhor no seu perfil de risco, se vai ser um fundo de ação de previdência, um fundo de renda fixa, um multimercado, o que é. E o tipo de tributação, porque muda também dependendo do tipo e do tamanho da sua renda, se você vai ter aquele progressivo, regressivo, se vai ser PGBL, se vai ser VGBL, etc. Tá? Como eu falei, ajuda nessa sucessão, inventário futuro e na tributação, né? Agora, assim, pensa que você vai... a melhor forma de você pensar em previdência, como algo de muito longo prazo, é você nem contar com isso. Você está pensando, estou aumentando meu patrimônio, mas eu não quero usufruir desse dinheiro. Vou usufruir caso execute isso, venha para mim, maravilha, deu até melhor. Isso é uma coisa que vai passar talvez para meus filhos ou para os meus sucessores, para quem for isso aí. Mas eu aumentei patrimônio, eu aumentei minha segurança futura. Não estou pensando em usar esse dinheiro, né? Essa é a melhor forma de pensar em previdência, certo? E como qualquer fundo, né, você tem algumas vantagens, que é a vantagem de delegar para um terceiro profissional esse investimento que está fazendo aquilo para você, desde que ele seja bom, né? Porque se você for delegar para 95% dos fundos de previdência, você está delegando para o cara fazer porcaria com seu dinheiro, né? Tem a desvantagem de ter menor flexibilidade e tem um custo, né? Igual qualquer fundo, tem flexibilidade menor, quem toma a decisão é o gestor daquele fundo, e tem um custo, taxa de administração, que é normal pelo trabalho daquilo ali, né? Agora, quando você fala também de algum trocando isso ou algum investimento da bolsa, já falei que eu gosto dos dois, mas eu não gosto dessa perspectiva, como até o Johnny já falou aqui, através da XP, que a gente vai falar isso aqui já, e não na XP, né? Eu não gosto dessa perspectiva, porque o que você tem que pensar? Uma coisa é uma previdência, é um veículo para usar essa sucessão, etc. e tal. Outra coisa é qualquer tipo de investimento, né? Desde que sejam ativos de renda variável, você está investindo em algo que gera lucro, que gera retorno, o valor desse seu patrimônio aumenta de acordo com o lucro daquele negócio que está sendo gerado ali. Então, isso não é uma culpa sua, tá? Boa parte do mercado não entende nada do que fala, tanto as pessoas físicas debatendo aí por aí em rede social, quanto às vezes até especialistas de empresas específicas ou de rede social, YouTube, etc. Mas, basicamente, você vai ir alocando aos poucos, bem balanceado em ativos, né? Ativos que geram patrimônio, não consomem seu patrimônio. O que é ativo? Em geral, de uma forma bem resumida, não é só isso, obviamente, empresa e imóvel, né? Seja em bolsa de valores ou fora de bolsa de valores, né? Empresa e imóvel em bolsa de valores, empresa ação, imóvel fundo imobiliário. Vai botando um pouquinho ali, né? Se você tiver ajuda de uma carteira, como o pessoal aqui da Antifrágil, quem assina tem, ou não, você vai aprendendo aos poucos também, não tem problema. Você vai aumentando isso aí. Sempre tendo alguma coisinha em renda fixa também, que vai ser usado para emergência, quando você precisar por alguma coisa que não foi prevista por você, quanto para oportunidade. No momento de mercado sangrando, a sua parte de renda variável vai sangrar também, só que você não, sabendo o que você está fazendo, você não desespera, deixa aquilo ali. Mas se você não tiver um caixa de renda fixa para aproveitar essa oportunidade, você vai deixar passar, né? E isso não aparece toda hora na nossa frente, tá?
E, de novo, também sempre dinheiro que você não precisa no curto prazo e nem vai ficar olhando a cotação, aquele preço na tela, né? Que se você ficar olhando para aquilo ali e não entender o valor do que você comprou, que aumentou o seu patrimônio, tanto faz o preço que está ali na tela, você acaba tomando decisão errada, tá? E por último, indo aqui para a parte que você perguntou da sua esposa, né? Para ela é a mesma resposta, tá? E aí eu preciso entrar em alguns detalhes aqui de bem transparente de questões pessoais de vocês. Na minha opinião, a melhor forma de você olhar para o patrimônio de um casal, qualquer casal que seja, é olhar para o patrimônio dos dois como um todo. Vocês são só um, não é separado, né? Só que hoje isso é difícil de falar, né? Então, assim, se você tem certeza que vocês vão ficar juntos, etc., uma previdência só, etc., olha para o patrimônio de vocês como uma coisa só, os dois se ajudando, não interessa se um sabe mais que o outro, os dois se ajudam, sem arrogância, olha para o patrimônio como um todo. Agora, se você não quer, ou quer, não tem certeza, ou quer ter mais uma segurança a mais, aí faz duas previdências. Ao invés de fazer uma previdênciazinha um pouco maior, faz uma menor para cada, né? Pode ser o caso. Enfim, e apesar de que em separação também se divide, né? Principalmente porque foi após o casamento, né? Então é patrimônio dividido ali. E eu não estou praguejando, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se Deus quiser, vocês vão ficar juntos aí para sempre. Eu só estou mostrando um cenário que acontece muito, né? E sobre ser XP ou não, beleza. Eu uso XP e BTG, na minha opinião, as duas melhores plataformas e com o melhor atendimento. Só que por ter a melhor plataforma, melhor atendimento, tem um custo maior, né, de corretagem de algumas outras coisas, tá? Agora, para quem não vai investir muito pouco dinheiro e não vai ficar girando a carteira demais, comprando e vendendo, fazendo trade, day trade, swing trade, esse custo é pouco relevante. A corretagem acontece na hora que você compra e na hora que você vende um ativo, né? Então, assim, você imagina, vamos supor, você tem lá R$ 26 de corretagem. Se você comprou algo de R$ 250, 10% foi na largada. Então, para pouco dinheiro faz diferença. Agora, se você comprou algo de 2.500, aí já não é tanto, é 1% só. Né? Então, para algo que tem um potencial muito maior do que isso. Então, já passa a não fazer tanta diferença, né? Então, tem que ficar de olho nessa questão do custo, porque apesar de serem as melhores, dependendo da quantidade de dinheiro, se você for ficar girando carteira demais, isso pode pesar, né? Aí ele citou o nome de uma pessoa aqui, né? Eu não conheço ele. Tem bons assessores, que são os agentes autônomos, na verdade, ou AAI, Agente Autônomo de Investimento, mas também, infelizmente, igual na Previdência, tem os bons, mas a maioria é horrível. Tanto em conhecimento, por saber muito pouco mesmo, uma prova simples, fácil, e que muitos começaram a mexer nesse mercado há 2 anos, né? Então não tem como saber muito mesmo ainda disso aí. Quanto interesse controverso, ou seja, são pessoas que querem empurrar o que a corretora e quer te empurrar ali. Não está preocupado com o cliente. Como eu falei, tem exceções. Conheço assessores bons em conhecimento e em boas intenções com o cliente também, né? E tem um detalhe, teoricamente, o agente autônomo de investimento, ou o assessor que trabalha numa representante da corretora, não pode indicar investimento. Quem pode é CNPI, é Research, casa de análise, igual nós temos aqui, tá? O agente autônomo ele não pode, ele pode só te dar orientações operacionais de como fazer para você montar a sua carteira, só que todos fazem, né? Eu até sou contra essa regra, estou falando que está na regra, eu acho que deveria poder, já que está em contato direto com o cliente. Mas o que fazem, eu não posso indicar investimento, mas eu gosto bastante dessa ação aqui. Então, é isso que acontece, você indicou, né? Então, na verdade. Então, fica nessa linha tênue, nessa zona cinzenta. Inclusive, o que eu faço com meus gerentes de XP e BTG, apesar de serem ótimos, né? E recomendo que os assinantes da nossa carteira aqui do Antifrágil façam, é pedir isso que eu do Private, tá? Não é me gabando aqui, não, mas é o melhor atendimento, com os melhores relatórios, etc. Eu uso até para montar a nossa carteira aqui do Antifrágil. Mas eu peço para não ligar, eu nem atendo. Os dois sabem que eu não atendo telefone, principalmente se for da corretora de alguém deles ali. Quando tiver um material que é bom, me manda esse material por e-mail. Se tiver alguma coisa que quer que eu dê uma olhada, me manda por e-mail, eu vou olhar. Se eu interessar, eu entro em contato. Se não, a maioria, inclusive 90%, eu deixo passar porque não me interessa, não faz parte da minha estratégia. Porque muitas vezes, além de saberem menos do que você, que está tendo uma condução ali por trás, da sua estratégia patrimonial pessoal, etc., infelizmente, por mais bem intencionados que sejam às vezes, eles são moldados no modelo mental de giro de carteira de curto prazo, tá? Que não é o que gera mais patrimônio a longo prazo, mas é o que gera mais corretagem, né? Inclusive, dos nossos membros e assinantes aqui, até hoje todos que me escutaram agradeceram, os que não escutaram se arrependeu depois, porque na hora ali você fica na emoção, a pessoa parece confiável, etc. E nem todos são, tá? Basicamente isso aí. Acontece.
Vamos para a nossa última pergunta. Também é de anônimo, né? Porque ele disse que podia responder, mas enfim, acabou não citando se podia ser anônimo, se podia falar o nome dele. Então, enfim, não vou citar, mas ele disse: tem um documentário na Netflix por nome de Roma, que fala de dois imperadores e o ditador Júlio César. Você acha que é interessante assistir para aprender algo de liderança? E aí ele completa a pergunta, porque o que acontece? Liderança, né? É claro, apenas absorver aquilo que é pertinente. Porque se eles são lembrados por serem devassos, incestuosos, cruéis, etc. Não, bacana. Cara, inclusive eu tô querendo assistir esse documentário, tá ali na minha listinha, mas eu não assisti ele ainda. Mas pelo menos pelo trailer dá vontade de assistir. Aquela história, bebe o leite, esquece a vaca. Eu acho que vale sim, deve ter coisa ali. Os caras não criaram um império desse tamanho que dominou o mundo inteiro à toa. Agora, eu vou querer copiar eles como ser humano? Provavelmente não. Então, pega o que é bom, descarta o que é ruim. É o que a gente brinca, bebe o leite, esquece a vaca. E outra coisa importante também lembra que Roma foi há muito tempo atrás, hein? Você sabe até melhor que eu, né, Johnny? Foi o que, século 2, 3 depois de Cristo? O Império Romano ali, que foi vindo, né? Eu Acho que não foi sei alguma nem coisa desse assim. documentário. É documentário ou é série? Ele colocou Acho que é documentário série, aqui, série, mas série. Acho que é série, é tá. série. Eu acho que é série. Eu não tô nem, eu vou Mas procurar depois, mas provavelmente do deve ter Império sido Romano aproximado foi aí. logo ali, né? Foi depois do crucificação de Cristo, aí foram dominando tudo ali, né? Enfim, já estava um pouco ali antes daquela época, né? Mas o que você tem que fazer? Lembra que isso é 2 mil anos atrás, né? Você tem que adaptar para o cenário atual. Hoje as pessoas são diferentes, né? São menos submissas a imperadores e têm objetivos de vida diferentes, né? Antigamente o objetivo de vida era criar a família, prosperar, morrer e é isso aí. Hoje as pessoas muitas vezes prezam mais por liberdade, por autonomia, por ter uma tranquilidade maior, né? As pessoas prezam menos por ter, muitas vezes, né? Às vezes você tem ainda essa cabeça de ter, de construir, etc. Mas talvez quem você está liderando não tem. Ele quer de ser e não posse das coisas, poder usufruir, poder viajar, poder curtir, etc. Por que eu estou falando isso? Você está falando de liderança. E liderança é um negócio que você precisa dar condições e motivar seu time no dia a dia. As pessoas variam de humor, de motivação, etc. E o líder é aquela pessoa que está sempre ali entendendo o que está bom, o que está ruim, puxando a régua, puxando para cima, para fazer o time performar em alta performance, né? Então, para você conseguir estar o tempo inteiro, e se você fizer isso uma semana, daqui um mês, e fizer de novo, também não resolve. Você tem que estar o tempo inteiro presente. Uma liderança de alta performance geralmente é assim. Você precisa entender o anseio do seu time, dos seres humanos ali por trás. E hoje os seres humanos são diferentes do que os seres humanos daquela época. Então, é só uma coisa que você tem que adaptar para o cenário atual. Tá? Basicamente isso aí. É até interessante porque, tipo, até um tempo atrás, né, muita gente seguia realmente imperadores, não só imperadores, mas acho que provavelmente até na sociedade hoje, a gente vê que algumas pessoas seguiam líderes sim, de forma cega, né, meio que cegamente. Então, hoje em dia Uhum. tem muitos questionamentos, tanto dentro de uma empresa com a liderança. Aí a gente tem que ver a diferença entre liderança e chefia mesmo. É complicado. Mas Sim. agora eu quero saber de você, Ibrahim, de qual série que você viu que você já pegou alguns insights bons aí para Cara, liderança? as minhas séries são muito chatas. Eu botei algumas ali no perfil do Netflix. A maioria que eu gosto de ver é documentário. Mas, assim, gostei um pouco de Billions, principalmente as 2 primeiras temporadas. Da terceira começa a ficar fictício demais, meio chato, meio repetitivo. Suits, a mesma coisa, gostei ali das 3, 4 primeiras temporadas, que é uma de escritório de advocacia. Bem bacana também, mas as duas, assim, de novo, Bad Leite, que é a vaca, tem coisas ali de comportamento humano que eu acho que eu não ficaria feliz fazendo aquilo. E hiper exagerado também, né? São cenários reais, mas hiper exagerados, né? E House of Cards também. Esse mais ainda você tem que beber o leite, esquecer a vaca, porque é inescrupuloso ao extremo. Fala muito da política ali, mas tem umas coisas boas de liderança que você pode ver também. E por último, o que eu gosto muito é Peaky Blinders. Mais um que você tem que beber o leite, esquecer a vaca, porque são os caras assassinos, gangue, etc. Mas tem coisas ali que dá para você se inspirar e ter algumas lições ali também. Ai, que bom. Então, Billions, Suits, House of Cards e Peaky Blinders, os que eu gostei. O resto é mais documentário mesmo.
É interessante. Dessas daí, eu acho que eu só assisti Suits. Suits eu já assisti. Eu também realmente cheguei acho na quarta, quinta temporada, eu parei, porque já tava ficando chato. Começa a ficar Mas repetitivo. as Tem duas, três três aí pra primeiras assistir. são muito boas. Exato. Se eu tivesse a memória do Mike, a memória fotográfica do Mike, eu tava feliz. O cara pega uma pilha de coisa desse tamanho que o advogado da vida real ia levar 2 meses para revisar, passa uma madrugada lá e no outro dia tá com tudo revisado. Resolve e ganha a causa, como assim? Mas às vezes algumas coisas são fictícias, mas realmente nessas séries a gente consegue aprender algumas coisas. E, Brad, essa foi a nossa última pergunta. Quem quiser, enfim, perguntar para a gente, manda no direct do Instagram e a gente vai estar aqui respondendo no próximo Tio Ibra Responde. Valeu, Johnny. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, nos avisem aí nos comentários. Compartilhem, dê seu like, a gente agradece. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.